Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouviste do que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus neste sexto domingo do tempo comum é uma exortação a todos nós a vivermos uma vida baseada nos mandamentos do Senhor. Algo que eu tenho falado muito, que precisa estar claro em nosso coração, é que os mandamentos de Deus, eles não são uma alternativa, uma possibilidade entre tantas outras. Eles são um critério de realização e de vida que agrada a Deus. Quando eu falo de realização, eu falo da realização plena de vida, onde você está íntegro em tudo que você faz. O que é alguém íntegro? Alguém que está inteiro, que não se divide, não tem vida dupla, não tem ambiguidade. Essa integridade, de fato, só é possível quando nós temos Deus por referência. E quando olhamos a primeira leitura, Deus, ele é muito claro conosco. Ele vai dizer: olha, se você
observar os mandamentos, Ele vai te guardar. O que é guardar? É proteger não só fisicamente, mas proteger mesmo na dinâmica de sentido de vida. Se você for fiel a Deus, você viverá. E, portanto, são as consequências das atitudes que temos em relação a Deus. Agora, Ele vai falar, está aqui diante de você o fogo e a água. Se você estender a mão para o fogo, vai queimar, vai ou não vai? Claro. Ou seja, tem o bem e o mal diante de você. Você pode escolher o que você quiser, mas aquilo que você escolher vai frutificar uma hora, porque ninguém planta tomate, ninguém planta pimenta e colhe tomate, e vice-versa, não é verdade? Aquilo que você planta, você colhe. E, portanto, Deus nos responsabiliza de fato pelas consequências daquilo que fazemos, pelas consequências daquilo que falamos, das atitudes que assumimos. É importante nós entendermos isso. E quando naquele primeiro momento falava que observar os mandamentos, Ele nos guarda, sabe por quê? Se tem uma coisa que é o mal do nosso tempo, é a perda de sentido nas coisas. Você percebeu? Por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço, convivo com vocês aqui, não tem grandes problemas materiais. Pode até ter algum momento. Quando eu falo problema material, é escassez mesmo, é necessidade. Não é a realidade nossa, nós sabemos isso. No entanto, muitas pessoas às vezes olham para o lado e você tem tudo. Você tem uma família boa, você passeia com sua família, você vem na missa de domingo e depois você vai almoçar, não vai? Light hoje, né? Nada, né? Hoje é o dia que você regaça, né? Aí você vai estar com os seus. Enfim, você tem uma vida abençoada no geral. Pode ser que alguém que seja aqui hoje não esteja vivendo totalmente isso, mas no geral, você tem um parâmetro, tem uma perspectiva mais. O que tem acontecido hoje? Às vezes você tem tudo isso, mas você não se enxerga mais naquilo que você tem. Você não vê mais sabor nas coisas, não vê mais sentido, não vê mais porquê. Aí você vai protelando essas questões. Aí a gente não entende porque a gente experimenta angústia, porque nós vamos tentando sanar essa angústia, sanar essa falta em tantas coisas. E você vai indo, tem uma hora que não vai mais. Até chega uma hora que você quer entender por que você está fazendo, entender por que você está aqui. Aí você começa a pensar, nossa, devo estar ficando louco, devo estar ficando na cabeça, esse monte de pensamento. Não. No fundo, é o nosso coração, nós estamos pedindo por Deus. Só Ele é capaz de sanar essa sede de realização que nós temos. E não tem como nós irmos para Deus do jeito que nós queremos. Ou nós fazemos o caminho que Ele traçou, que é Ele mesmo, ou não fazemos. Não tem como. Padre, não concordo. Então você vai estar indo distante, uma hora você vai ter que voltar, porque a própria vida vai te mostrar isso. É por isso que quando Jesus ele apresenta aqui, está no Sermão da Montanha, e é curioso que o Sermão da Montanha, o fato de estar na montanha, ele se coloca como o novo Moisés, que de fato ele é. Moisés apresentou uma lei, ele é o cumprimento da lei. Os profetas desenvolveram a profecia, mas ele é o cumprimento da profecia. Ele fala, olha, eu não vim abolir nada, tudo que eles falaram está certo, eu venho dar o pleno sentido. E a partir disso ele traz uma dinâmica maior, porque certamente, se Jesus começou a dizer que ele não veio abolir a lei, certamente tinha uma galera achando que agora com Jesus era tudo festa. Então não precisamos observar os mandamentos, não tem mais lei, não tem mais nada. Os fariseus está tudo errado, então vou fazer do jeito que eu quero. Eu falo assim, não, meu anjo, agora eu vou te mostrar como que é para fazer mesmo. E se você perceber, o segmento de Jesus é muito mais sério, muito mais exigente do que a lei apresentava. E Jesus utiliza 4 pontos. E antes de utilizar esses 4 pontos, ele vai dizer que a nossa justiça, ou seja, a nossa régua, a maneira como nós vivemos, tem que ser maior do que a dos fariseus, tem que ser maior do que o do povo que não vem na igreja, tem que ser maior, tem ou não tem? Se você assumiu Jesus como referência, a gente não pode ter a moral baseada com aqueles que não vêm. E portanto, a atitude nossa tem que ser outra, necessariamente, não tem jeito. E aí ele começa a partir de 4 pontos. O primeiro ponto que ele vai trabalhar é a questão de não matar. O 5º mandamento, não matar, não é apenas o homicídio. Graças a Deus você não faz isso aqui, né? Espero, né? Já passou umas vontades já, né? Mas não fez. Louvado a Deus por isso. Mas ele vai dizer, não é só isso não. Se você chama o irmão de patife, de tolo, se a sua atitude é essa, você também está matando. Eu vou além. Se nós matamos a reputação das pessoas falando mal delas, nós também estamos matando as pessoas. Porque uma reputação, gente, dificilmente você
refaz quando você fala. No entanto, quando você fala mal de uma pessoa muito boa, chega uma hora que você passa vergonha, porque é uma pessoa reta, porque os mandamentos guardam essa pessoa. E tocando nesse ponto, que eu sei que é um ponto bastante difícil, né? A vida do outro parece sempre mais interessante que a nossa, ou não é? É gostoso falar dos outros, não é? Fala a verdade, ó. Sim ou não? Vocês falam que não, fala. Tô brincando, no geral não tem que ser. Mas guarda isso, todas as vezes que você for falar da pessoa, lembra dessas 3 peneiras. 3 peneiras. Diz que uma vez uma historinha que explica bem isso. Uma pessoa viu uma coisa lá no serviço e foi falar com o patrão. Antes de contar, ele falou assim: olha, você vai contar alguma coisa para mim, eu vou te passar 3 peneiras. A primeira peneira é a da necessidade. Precisa mesmo falar isso? É necessário? Se você for falar, vai mudar alguma coisa? Primeira peneira da necessidade. A segunda peneira é a da bondade. Se fosse você queria que a pessoa falasse? Segunda peneira. Terceira peneira, a da verdade. Você tem certeza mesmo que aquilo que você está falando aconteceu? Se você passar pelas 3 peneiras, da necessidade, da bondade e da verdade, aí você fala, porque vai ser alguma coisa que é útil. E nós que somos católicos temos uma 4ª peneira, que é a peneira da misericórdia, que é você olhar como Deus olha a situação. E isso nos evita de cair no 5º mandamento, que é matar o outro, matar a reputação, a maledicência, seja ela qual for. Mas padre, mas fulano não presta, deixa ele não prestando, reza para ele. Você fala, pô, tu vai resolver a coisa? Não vai, gente. É por isso que tem uma hora que nós temos que ter uma atitude concreta diante da vida. Não estou dizendo que é para você fechar os olhos para a realidade, mas não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nenhum de nós julgarmos as pessoas. É Deus que julga, é a palavra que julga. O juízo temerário é um pecado porque você se coloca como juiz de uma corte em que você mesmo julga, em você mesmo vê as coisas. Não é assim que funciona. O segundo ponto que vai trabalhar aqui, o segundo assunto que Jesus trabalha, é a questão do adultério. Só que ele fala que o adultério não é simplesmente você ter uma relação extraconjugal. Se no seu coração você deseja possuir, você já está pecando adultério, ou seja, é uma dinâmica interior. É para você olhar seu coração, olhar a sua vida e perceber o que tem te movimentado. Depois vai falar do divórcio. E os fariseus falam, não, mas Moisés deu uma carta de divórcio de fato. Acho que na época Moisés não aguentava mais, falou, não, escreve uma carta, devolve para o pai. Quem é casado aqui, levanta a mão. Pode baixar. Você esposo aí, você foi buscar lá na casa do pai dela, sim ou não? Foi, né? Não foi buscar de fato assim, né? Mas pediu a mão lá. Falou, posso casar com a sua filha? O pai falou, leve em nome de Jesus, não volta. Antigamente você podia devolver, você acha? Fala, vem aqui, ó, seu João, trazer sua filha. Não aguento mais não, fica aí com o senhor. Antigamente podia dizer, não, casou agora, só eu posso separar, que é quando ele leva um dos 6. Aí encerra a missão do matrimônio. Jesus fala, não é assim que funciona. Ele eleva o matrimônio à qualidade de sacramento, ou seja, somente Deus, só Ele é a razão da união, a não ser em caso de união ilegítima. Depois é a fato de jurar em falso. O que é o jurar em falso, que era muito comum na época? Você colocava como critério, ou para dar sustento para a sua afirmação, você jurava por si, pelos seus, e ia falar, quem é você para jurar por você mesmo? Você manda em você? Você consegue dizer e fazer com um fio de cabelo mude de cor? Hoje a gente tinha que pedir para uns homens para crescer cabelo, né? Não consegue fazer. Não é assim que funciona. Ou seja, não está no seu alcance, então para com isso. E depois o Senhor vai dizer o seguinte, olha, se tal realidade para você é ocasião de pecado, corta. Se a tua mão é ocasião de pecado, corta a mão. É melhor entrar no reino do céu sem uma mão do que com o corpo inteiro para o inferno. E assim vai por diante. Mas entenda, não é para você cortar um membro do corpo. Se a gente fosse cortar o membro do corpo que nos leva a pecar, já pensou? Um povo sem língua, né? Vamos parar pela língua, né? Cada um ia cortar alguma coisa e sair para fora aí. Não é assim que funciona. O que está dizendo? Corta aquilo que tinha inclinação para o mal. Vou dar um exemplo clássico aqui. Não tenha medo de responder para o padre. A bebida em si é pecado, sim ou não? Em si, não. O pecado está nela ou em você? Nela, não é? Mas tem gente que não pode. Está claro isso?
Se você não pode, não faça. Tem que ter essa humildade. Nós temos que saber até onde a gente consegue ir, gente. Podemos dar um exemplo de evento, de várias coisas. Se aquele ambiente para você te fragiliza, corta, não vai. Uma vez eu conheci um povo que não podia ver jogo de bola. Se vê, eu mesmo, quando brincava de futebol, eu lembro que no seminário eu sempre fui certinho, fazia as coisas tudo direitinho. A Deus me conheceu nessa época, era magrinho. Mas quando eu ia jogar bola, nossa, parecia que estava ali na Copa do Mundo, assim. E eu brigava e jogava, porque você se revela ali, né? Então assim, eu não brinco de bola por causa da minha forma física hoje, mas até hoje, se eu for, eu tenho que tomar cuidado, porque é um ambiente que para mim eu sou competitivo. Entende? Não estou falando que é para você parar com o futebol, não é isso? Entenda bem. Se a realidade para você é ocasião de erro, de pecado, tira da sua vida, corta. Não brinca com você não. Você tem que saber até onde você consegue ir, até onde você pode ir. Essa sabedoria, essa humildade nos possibilita não nos distanciar do Senhor. E a segunda leitura vai dizer que Deus, Ele perscruta as profundezas dele mesmo, o Espírito de Deus, e perscruta a nossa própria profundeza. Deus é o único que olha para você e enxerga você sem véu nenhum. Quando eu falo sem véu nenhum, do jeito que você é de fato, na sua bondade, na sua ruindade, e me enxerga dessa mesma maneira. Deus nos olha e nada é capaz e nada escapa aos seus olhos. Até a primeira leitura já dizia. O que isso tem que nos levar a entender, gente? Que a opinião mais importante é a que Deus tem a meu respeito, a que Deus tem ao seu respeito, ao nosso respeito, e não o que os outros dizem. Portanto, já caminhando para o encerramento, esse tempo de quaresma, deixa Deus olhar para você. E o deixar Deus olhar para você é você colocar a palavra, ler e falar: olha, isso aqui não está legal na minha vida, eu preciso mudar isso. Mesmo que num primeiro momento você não entenda tudo, mesmo que no primeiro momento não tenha tanta clareza, mas toda atitude que você toma em relação a Deus, ela vai frutificar para o bem. Portanto, esse tempo, eu sei que tem um pessoal que faz umas penitência meio folclórica, né? Tem um povo que fala: não vou cortar a barba. Eu faço isso o ano inteiro já. Não tem virtude nenhuma nisso. Aí um povo fala: não vou tomar banho. Fica em casa, inclusive, não é, né? Isso é penitência, gente? Claro que não. Eu não vou comer doce. Acabou a quaresma também, parece uma formiga em abstinência, né? Não é assim que funciona. Se você for cortar alguma coisa, não estou falando que você não tem que cortar alimento. Lógico, tem que ver alguma coisa. Eu sei que vocês estão pensando que eu tenho que cortar muito um alimento, depois você se confessa. A partir das 13 horas vai ter confissão ali, viu? Herege. Mas eu sei que durante a quaresma você vai ter que cortar algumas coisas. Mas dá sentido para isso, sabe? Nada adianta você cortar esse monte de coisa e o recurso que sobra você não faz nada, né? Ou fica ali para você. De fazer uma proposta. Pega essa quaresma esse ano e aquilo que você se privar, conta materialmente que você fez, dá para um pobre, para um necessitado, para alguém que precisa. Aí você vai sentir no bolso quanto excesso tem na gente e quanto esse excesso pode alimentar tanta gente. E um outro desafio que eu quero fazer para vocês. Tem um padre já falecido, algumas pessoas aí vai conhecer, chama Padre Robert de Grandes, falecido já há algum tempo, faleceu em 2018, se eu não me engano. Passou pelo Brasil algumas vezes, ele tinha um ministério de cura fantástico. E ele fazia uma proposta para as pessoas de fazerem 50 missas diárias. Você está na quaresma, você faz 40, faz mais 10 aí, se organiza. A missa diária, gente, não é um bicho de sete cabeças, não. Já pensou se você conseguir nessa quaresma, missa todos os dias, ou o máximo que você conseguir? Se você colocar uma vida de oração na sua casa, se começar a rezar o terço em família, olha que bonito, o seu filho, a sua filha vendo você, homem, você mulher, rezando lá em casa. Você imaginou que interessante se durante essa quaresma você abandonar aquele vício que faz tempo que era para você ter abandonado, sabe? A gente precisa ter essa transformação concreta de vida, porque senão a gente não vai dando ocasião para que Deus seja Deus de fato na nossa história, da nossa vida. E é por isso que as coisas perdem o sentido, gente. E é por isso que as coisas perdem um brilho, que a gente para de fazer coisas, sabe? A gente fica em si mesmado, procurando isso, e não é por aí. Então, nesse tempo, se organize. Quarta-feira de cinzas, nós iniciamos a quaresma, um tempo propício de conversão. Mas começa bem, começa cortando o que tem que ser cortado, começa levando a verdadeiro sentido as coisas, e começa a rezar um pouco mais. A resposta para a angústia, para a falta de sentido, é o silêncio que você não tem feito. Fica um pouco mais quieto, reza, ouve Deus. Para cada momento da sua vida tem uma mensagem nas Sagradas Escrituras, gente, uma mensagem na tradição.
Peça para Deus essa luz, porque de fato você viva essa dinâmica de sentido. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça hoje. Graça de viver na sua presença, no seu amor, na sua graça. Peça para o Senhor isso. Fala para Deus o quanto você quer viver isso. Talvez você já tentou várias vezes, talvez esteja desanimado, desanimada. Mas hoje Deus, Ele quer te levantar para que você seja aquilo que Ele sonhou para você. Amém?